Olá, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, na qual nós falamos sobre esse mundo organizacional moderno em que nós vivemos. E em qualquer momento que nós tenhamos consciência plena da nossa existência, a gente vai estar dentro ou muito próximo de uma organização. Dissemos também que existem algumas classificações de organizações, mas a mais importante é que nós adotamos e é fundamental para a compreensão da nossa disciplina, na qual se divide as organizações em primeiro setor, que é composto pela administração pública em todos os seus níveis, né, as três esferas, federal, estadual e municipal. O segundo setor, composto pelas organizações empresariais, e o terceiro setor, constituído por aquelas organizações que são de natureza privada, mas voltadas para o uso social, em que nós encontramos as ONGs e as OCIPs. Mas para a nossa disciplina, o fundamental é que nós temos uma compreensão da importância das organizações empresariais em nossa vida. E qual é a importância das empresas em nossas vidas? Total. Elas são importantes do ponto de vista econômico, social, tecnológico, político, cultural, ambiental. E nós vamos falar gradativamente sobre isso. Mas só para a gente tentar contextualizar. Eu sei que está todo mundo apreensivo, mas se Deus quiser nós vamos sair desse momento difícil. Eu tenho muitos anos a mais do que vocês, né? E na minha vida eu nunca tinha visto nada parecido com esse momento que a gente está vivendo. E certamente vocês devem ter ouvido muito essa expressão, lockdown ou não, é importante. Sim, todo mundo sabia que era importante o distanciamento, mas a preocupação dos governos, da administração pública federal, e eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas é a preocupação também com, além da saúde das pessoas, a saúde das empresas. Por que isso? Porque as empresas movem a economia, as empresas geram riqueza, as empresas geram empregos, as empresas, de alguma forma, dinamizam a sociedade. E nesse momento em que houve a necessidade, a gente sabe disso, né? A própria Organização Mundial de Saúde recomendou o distanciamento como uma forma de contenção da espiral do vírus, mas a preocupação também porque quantos empregos não foram ceifados, quantas empresas não estão sendo fechadas, diminuídas as suas atividades, e isso gera um efeito colateral enorme, né? Uma queda no ritmo da economia, gerando desemprego, e o desemprego é um problema seríssimo em qualquer sociedade, e mais ainda num país com as características do Brasil. Então as empresas são importantíssimas e certamente essa questão ainda vai perdurar muito. Manter as pessoas distanciadas em função da contenção da disseminação do vírus e, por outro lado, manter também a saúde das empresas, porque elas são importantes, são vitais para o desenvolvimento e a própria sustentabilidade da sociedade. E eu preciso explicar uma coisa para que vocês não se confundam. Na videoaula anterior, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista das organizações, a gente dividiu em primeiro setor, em segundo setor e em terceiro setor. O primeiro setor, vocês lembram bem, é aquele composto pelas organizações que compõem a administração pública. O segundo setor é o composto, né, eminentemente pelas empresas, que é o interesse, né, objeto da nossa disciplina. São as organizações voltadas para fins lucrativos, que têm uma importância muito grande do ponto de vista
da mola da economia, da espiral econômica, gerando emprego e renda e produzindo bens e serviços que vão ao encontro das necessidades, dos desejos, das aspirações, do bem-estar, da qualidade de vida das pessoas. E o terceiro setor é aquele composto pelas organizações não governamentais, as ONGs e as OCIPs. Vocês lembram disso? Para não confundir agora, do ponto de vista da economia, geração de riqueza, produção de bens e serviços voltado para o mercado. Então, do ponto de vista da economia, nós temos também 3 setores: setor primário, setor secundário e setor terciário. E aqui as empresas estão nos 3. Então, nós precisamos agora ter uma visão dos setores da economia. Então, naquele primeiro momento, eu queria mostrar a importância das empresas dentro do mundo organizacional. Agora, nós estamos colocando as empresas dentro desses 3 setores da economia. Veja só, setor primário, o setor primeiro, voltado para a riqueza natural, para a terra, agricultura, pecuária e extrativismo. Né? E veja só, o extrativismo aqui, vegetal e mineral. Normalmente, um país que está na condição de em vias de desenvolvimento, ou mesmo subdesenvolvido, né, são os países mais periféricos, a grande concentração econômica se dá no setor primário. O Brasil é um país que tem um setor primário relativamente hoje desenvolvido. O Brasil sempre foi um país que grande parte da sua economia é assentada no setor primário. E nós exportamos carne para a Europa, para a Ásia, né? Inclusive para a China, para os Estados Unidos. Né? Nós exportamos grãos, soja. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, de commodity. Né? E exportamos também minério. Então, o Brasil tem grande parte da sua economia assentada no setor primário. E um setor primário já bastante mecanizado, agricultura desenvolvida. O Brasil é um celeiro de produção de grãos no mundo. E o setor secundário é considerado o setor mais dinâmico da economia, porque gera um viés econômico para trás, absorvendo os produtos que são produzidos no setor primário e são transformados. Então, o setor secundário é o setor de transformação, é a indústria. A indústria recebe, né, ela demanda produtos que são gerados no setor primário e transforma em produtos acabados. Então, a indústria, a construção civil e a produção de energia. O Brasil hoje já tem um setor secundário relativamente adiantado, desenvolvido, até competitivo, inclusive fora daqui. Nós produzimos carros de qualidade, produzimos aviões, navios, turbinas, né? Produtos eletroeletrônicos. A indústria do Brasil já é relativamente desenvolvida. É óbvio que a gente ainda não pode comparar a nossa indústria com países como os Estados Unidos ou como a Europa e até em relação a alguns países asiáticos, especialmente o Japão e a Coreia. E o terceiro setor da economia, o setor terciário, é o setor que abriga o comércio e os serviços em geral. Né? Comércio, saúde, né? Escolas, hospitais, clínicas, laboratórios, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia e serviços de um modo geral. Então, as empresas, já que esses setores são setores econômicos, elas estão espalhadas aí. Setor primário, setor secundário, setor terciário. E elas têm um papel importante do ponto de vista da dinamização da economia, gerando riquezas, produzindo bens e serviços. Esses bens e serviços, em grande parte, são consumidos pela nossa sociedade e uma parte é produzido para ser exportado para o mercado externo. Assim como o Brasil importa uma parte
dos bens e serviços que consome, também o Brasil exporta, produzindo mais do que tem necessidade de consumo para o comércio exterior, para negociar com a Europa, com a Ásia, né, com os Estados Unidos. Aliás, é bom que se saiba, né, que os dois grandes, os dois maiores parceiros comerciais, importadores de produtos produzidos no Brasil, notadamente os produtos primários, né, commodities, minério de ferro, grãos, são os Estados Unidos e a China. E vejam o dinamismo das empresas. Onde é que elas atuam? Empresas que atuam no setor de lazer e entretenimento, cinemas, shoppings, né? Como seria a nossa vida hoje se não tivesse um shopping para a gente ir, né? Fim de semana, nesse momento de pandemia que a gente está restrito em casa, que saudade do shopping, né? Alimentação, né? Quanta importância da gente consumir. A gente está na nossa casa e as empresas produzindo alimentos, alguns industrializados, né? Que a gente compra lá no supermercado, outros in natura. Né? A produção de alimentos in natura, obviamente, é o setor primário. Os alimentos industrializados já é o setor secundário. Eles recebem os produtos gerados no setor primário e transformam. Né? A Nestlé, por exemplo, é um grande exemplo de empresa que produz alimentos industrializados, confecções. Alguém aí sabe fazer roupa? Olha, eu estou com a camisinha aqui do Vasco da Gama, produzida por uma empresa, né? Patrocinadora do Vasco da Gama. Produção científica, a importância, por exemplo, nessa questão da pandemia. Gente, quantos laboratórios no mundo não estão em busca de encontrar o milagre da vacina para que a gente tenha a perspectiva de voltar a uma vida normal? Então, muitas empresas produzem produtos que têm como essência, né, laboratórios farmacológicos, né, empresas industriais produzindo carros, tablets, computadores, smartphone, empresas de comunicação, né, empresas de televisão, de rádio, da internet também, de transporte, seja aviação, transporte terrestre, de educação. Todo mundo aqui conhece a Faculdade de Santo Agostinho, eu falo muito nela, porque eu tenho um carinho muito especial pela Faculdade de Santo Agostinho, mas poderia ser qualquer outra. A Faculdade Adelmar Rosado, né? A ESP e tantas outras instituições privadas, serviços contábeis. Certamente alguns de vocês vão ter um escritório de contabilidade, serviços jurídicos, né? Escritórios de advocacia, serviços de saúde, hospitais privados, né? Enfim, eu poderia elencar muitos outros segmentos. O fato é que as empresas estão a cada momento produzindo bens e serviços que vão ser apropriados pela gente na condição de consumidores e vão melhorar nossa qualidade de vida, nosso bem-estar, vão mover a economia e vão gerar também empregos. Como há um limite de tempo de 15 minutos para cada videoaula, nós vamos encerrando por aqui. Exploramos muito a importância das empresas do ponto de vista da economia, do ponto de vista social. Se nas entrelinhas deixamos também a importância das empresas do ponto de vista da tecnologia, mas em qualquer segmento que se pensar na sociedade, do ponto de vista cultural, ambiental, as empresas são importantes nas nossas vidas. Nas próximas aulas vamos dar sequência ao nosso programa, fazendo esse passeio do mundo maravilhoso das organizações empresariais. Um abraço, até o próximo encontro.